Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui dar início a mais uma aula de Química, hoje falando sobre modelo atômico de Dalton. Bom, Dalton, ele era um químico inglês que criou, um modelo básico, com algumas teorias, alguns postulados, depois ficaram conhecidos assim como postulados de Dalton. Bom, antes da gente iniciar, o modelo de Dalton em si, a gente vai observar que a química, de um modo geral, ela tende a trabalhar com o seu objeto, de estudo, que é a matéria. Para nós, o que é matéria? Matéria vai ser tudo aquilo que tem massa e que ocupa lugar no espaço, ou seja, tudo aquilo que tem volume. Então, a matéria, ela vai ser o nosso objeto básico de estudo na química. E, por sua vez, a matéria, ela vai ser constituída por átomos, pelo átomo. Lembrando que o termo átomo, a palavra átomo, ela não foi criada por Dalton. Essa palavra, ela já existia desde cerca de 450 anos antes de Cristo. Foi uma palavra criada por dois filósofos, chamados Demócrito e Leucipo. Eles criaram esse termo átomo e, nessa época, eles consideravam o átomo como sendo uma partícula indivisível. Partindo desse princípio, de considerar o átomo como partícula indivisível, Dalton criou o seu modelo próprio, com algumas características mais apropriadas para aquela época, tendo em vista que a época que Demócrito e Leucipo viveram foram épocas bem antigas. Dalton, ele criou essas teorias por volta de 1803. O modelo de Dalton, ele ficou conhecido como modelo da bola de bilhar, O que é o bilhar? Para nós aqui, o bilhar ele é mais conhecido como sinuca, Seria aquela bolinha de sinuca, Por isso que eu fiz aqui essas duas bolinhas, Como se elas representassem dois átomos diferentes. Então, Dalton, ele considerava que o átomo, ele tivesse essa estrutura, Essa estrutura esférica, maciça, e ele considerava também indivisível, Se a gente pegar uma bola de sinuca, a gente vai perceber que ela é bem difícil de ser quebrada, certo? Então, Dalton, ele acreditava também que o átomo ele fosse assim, indivisível. E aí, a partir desses modelos, Dalton, ele criou algumas ideias, que ficaram conhecidas como postulados, que a gente vai observar agora quais são elas. Então, olha só. O primeiro postulado de Dalton, ele diz o seguinte, ele diz que todas as substâncias, elas vão ser constituídas de minúsculas partículas, que são denominadas átomos, Então, essas minúsculas partículas vão ser os átomos, e essas partículas, elas vão se agregar para formar as substâncias. Teoria bem básica, bem simples, Se a gente pensar, por exemplo, na substância água, a gente pode pensar aqui, por exemplo, nessa bolinha vermelha sendo oxigênio e nessa outra sendo hidrogênio, A gente sabe que a água, ela é formada por H2O, Então, eu tenho as partículas, que vão ser os átomos de hidrogênio e oxigênio, constituindo uma substância, que no caso aqui vai ser a água. O outro postulado de Dalton, ele dizia o seguinte, que átomos iguais vão formar o mesmo elemento. Na teoria, a gente costuma achar que átomo e elemento são a mesma coisa, A gente usa como se fossem sinônimos. Mas, na verdade, átomos iguais seriam, por exemplo, vamos imaginar que essas bolinhas que tenham o mesmo tamanho e a mesma massa. Então, por exemplo, se eu tiver 10 bolinhas azuis desse mesmo tamanho, com esse mesmo
com essa mesma massa, todos eles vão representar o elemento hidrogênio, né? Então, é isso que ele quer dizer. Átomos iguais vão formar o mesmo elemento. De modo que átomos diferentes vão formar diferentes elementos, né? Que é o que a gente tem aqui. Átomos diferentes, ou seja, de tamanhos e de massas diferentes, vão formar também elementos diferentes, que no caso aqui eu tenho oxigênio e tenho hidrogênio. E por último, ele diz o seguinte, que reações químicas, né, numa reação química, o que acontece é uma reorganização de átomos. Ou seja, numa reação química, eu não vou ter a formação de um átomo novo. Não, o que eu vou ter é uma reorganização, para que aconteça a formação de novas substâncias, mas não necessariamente de novos átomos. De modo que tudo aquilo que eu tiver antes de acontecer a reação, eu também vou ter após a reação. Isso casa perfeitamente com as leis ponderais, né? São as leis que a gente conhece como lei de Proust e lei de Lavoisier. Essa lei de Lavoisier é aquela lei que diz assim, que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Ou seja, exatamente o que ele está dizendo aqui, né? Que os átomos anteriores, né? Antes de acontecer a reação, né? Que são os reagentes, eles vão se reorganizar para formar novas substâncias. Do mesmo jeito que diz a lei de Proust, que diz que tudo aquilo que eu tiver nos meus reagentes, eu também vou ter que ter nos meus produtos, ok? Então é isso. Peço a vocês, se tiverem gostado da aula, deem o like, né? Curtam a aula, se inscrevam no canal e compartilhem com os colegas. Tá bom, pessoal? Grande beijo!